Pois é, pessoal, vamos começar esse editorial falando de Flávio Dino no STF. Olha, não quero parecer pessimista, não, mas a luta vai ser grande, mas é bom para a oposição já ir esperando o pior. E o pior é Flávio Dino no STF. Novas informações que chegaram, sabe, são um pouco desanimadoras. Primeira informação que chega até nós: matéria do R7 sobre o Flávio Dino. Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ e o maior aliado político do Rodrigo Pacheco, marcou a sabatina do Flávio Dino na CCJ já, do Senado. E a data é dia 13 de dezembro. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para 3 de dezembro a sabatina de Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, para a vaga do Supremo Tribunal Federal. E aí, o relator da indicação será o senador Everton Rocha do Maranhão. Esse dado não é bom, tá? A informação de que é o Everton Rocha, nós vamos comentar sobre isso aqui, mas não é bom, tá? O PL se manifestou, o Rony Gabriel fez uma publicação aqui, reverberando uma publicação do Valdemar da Costa Neto, onde ele publicou aqui no Instagram e também no X, né, antigo Twitter, o seguinte: o Partido Liberal é contra a aprovação pelo Senado do Flávio Dino para o STF, ponto final. Tá, mas infelizmente a gente tem que pensar o seguinte: o PL anda conseguindo controlar as pessoas que foram eleitas pela bandeira bolsonarista? O PL vem conseguindo ter uma articulação forte? Quero ver a postura dos partidos, dos senadores que se elegeram na onda Bolsonaro, tá? E sim, eu também quero ver, é o que o Rony Gabriel fala e é o que eu quero ver também. Romário, enfim, Cajuru, enfim, e esses senadores que se elegeram na onda Bolsonaro vão topar o Flávio Dino? Seria a maior ofensa para o eleitorado daqueles que elegeram ah, um senador conservador na bandeira do PL, na bandeira do, ah, do, do, do conservadorismo. O Everton Rocha fez a publicação aqui. Ele escreveu o seguinte: fui designado pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, como relator da indicação de Flávio Dino ao STF. Como de hábito, vou trabalhar na relatoria com muito diálogo para que o resultado seja uma construção majoritária na CCJ e uma votação bem-sucedida em 13 de dezembro. Ou seja, o Everton Rocha, e eu conheço o Everton Rocha de longa data. Em 2020, nós tínhamos um projeto onde a gente conseguiu sentir a força do Everton Rocha e do alinhamento dele com o Davi Alcolumbre. Era um projeto sobre suspensão dos consignados, onde o Everton Rocha conseguiu mobilizar em horas um projeto e aprová-lo no Senado. Ou seja, ele é um nome forte. Então, assim, se o Davi Alcolumbre da CCJ colocou ele lá, é porque o Pacheco tem ciência do poder de persuasão que o Everton Rocha tem. Tá? O Everton Rocha, que é do PDT, do Maranhão, é muito forte, tá? É um cara que tem um diálogo muito grande. Então, para quem não quer o Flávio Dino, talvez tenha que se preparar para uma notícia não tão boa. A chance do Flávio Dino conseguir entrar no STF é grande. A briga vai ser grande. E aí é onde você vai ter que cobrar muito o seu senador e o seu deputado também. Cobre o seu deputado, cobre o seu senador, se você é contrário ao Flávio Dino no STF. Vamos mudar de pauta agora, vamos mudar de assunto. Eu quero falar sobre a guerra Israel-Hamas. E vamos falar de mídia, essa mídia marrom, essa mídia podre que a gente tanto critica. Você deve lembrar, há alguns dias atrás, quando aconteceu um ataque a um hospital, onde a mídia fez uma auê
danado, uma coisa assustadora. Ah, Israel atacou um hospital, Israel atacou um hospital. E nem para ter a hombridade dessa mídia podre internacional e nacional de pedir desculpas a Israel. Por quê? Porque foram feitas análises e constatou que foi o próprio Hamas que jogou essa bomba em Israel, no hospital, em Gaza, e esse hospital, e colocaram a culpa em Israel, e esse hospital, sabe, foi um estopim aí para uma série de fake news. O André Lages, ele trouxe uma publicação aqui que merece ser considerada. Após quase 6 semanas, um mês e meio da grande fake news, a Human Rights Watch, e essa Human Rights Watch, ela é uma ONG, né, um grupo de direitos humanos, e ela é meio de esquerda, ela é bem esquerdista. Então, apesar de ser o conhecido viés anti-Israel, então bem de esquerda, ela confirmou que o ataque ao hospital Shifa, na faixa de Gaza em 17 de outubro, não foi causado pelo exército israelense. Segundo a investigação realizada pela ONG de Direitos Humanos, foi um foguete palestino disparado a partir da própria faixa de Gaza, que falhou e atingiu o centro médico. A acusação falsa que havia sido Israel divulgada pelo Hamas e amplamente difundida pela mídia internacional gerou uma série de consequências negativas ao redor do mundo, desde crises diplomáticas até ataques a sinagogas. E adivinha? Pois é, até o presidente da República Brasileira, o Lula, ajudou a divulgar informações falsas do Hamas. Pois é, muito grave tudo isso, e será que a mídia hoje vai reverberar isso? Vai publicar, vai dizer que mas foi um erro, não, o Hamas é mau, o Hamas é terrorista, e realmente foi o Hamas que atacou o hospital? Não, não vai. Eles são, sabe, tudo farinha do mesmo saco, né? Então, defendem Hamas. Pois bem, vamos partir para outro assunto. E aí, uma publicação que a Fernanda Loubach fez. Nada é tão ruim que não possa piorar. E o sistema é realmente bruto. Você lembra dele? Lewandowski, ex-ministro do STF, que se aposentou ainda esse ano, militante de esquerda demais, ainda ministro do STF, ele teve a capacidade de participar de um evento junto com o MST, um evento comunista. E, sabe, é uma coisa assim, assustadora. Um ministro do STF participando de um evento do MST, um evento totalmente, sabe, comunista. É uma coisa assustadora. Pois é, tá de volta, tá de volta. E agora é cotado para subir o Ministério da Justiça se o Flávio Dino realmente for para o STF. Matéria do Globo. Cotado para assumir o Ministério da Justiça, Lewandowski viaja com Lula. Então é uma viagem onde está o Rodrigo Pacheco. É uma viagem onde está o Lula, o Lewandowski, o Lira. Pois é, eu acho que muita articulação pesada vai acontecer nessa viagem à COP. E eu acho que aquele blá 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 do Pacheco pode ser sim só um fogo de palha e um acordo de compadres, e vão aparar as arestas aqui, vem um carguinho para cá, uma emenda para lá, e tudo fica por isso mesmo. Acabou a esperança de rejeitar Dino. Pois é, tô meio pessimista aqui na visão desse vídeo aqui, mas, cara, assim, tá certo, é um evento, a COP, mas o Pacheco ter ido com o Lula pegou muito mal. Foi meio estranho. Tá? Vamos torcer para ter resultado. E lembrando que ele bloqueou as suas redes sociais, tá? Não pode ir lá e cobrar ele não e comentar, tá? Vamos outra matéria aqui. A COP, né? Tá todo mundo indo para a COP, mas na verdade o Lula vai fazer uma viagem ali nos países árabes, fazer novamente um alinhamento com os árabes, né? Ideológico, provavelmente. Matéria do G1. O Brasil vai à COP para cobrar e não para ser cobrado, diz Marina Silva. No Senado, o ministro destacou números que apontam um aumento da preservação na Amazônia, Cerrado. No entanto,
teve significativo crescimento em alertas de desmatamento. Pois é, nós temos um governo hoje que vive de narrativas. E essa fala da Marina Silva é o retrato escancarado da esquerda, do petismo e do governo Lula. Eles só cobram, não aceitam ser cobrados. Pois é. Só que aqui dentro do Brasil é uma coisa, vocês podem tocar o terror, podem fazer o Huawei que vocês bem entenderem, tá tudo bem. Lá fora, pro resto do mundo, o jogo não é bem assim não, é diferente. Então, vamos ver o que vai sair disso, né? Vai ser cobrado. Se o mundo, se o resto do mundo tiver um pingo de coerência, vai cobrar. Porque há recorde de desmatamento na Amazônia, recorde de queimadas no Pantanal, recorde de queimada no Cerrado, ali no Centro-Oeste. O Amapá está em caos, Amazonas está em caos. Então a gente sabe muito bem como que está a situação. Enquanto isso, reitero, tá lá. Em semana de votação, Pacheco e Lula juntos no Oriente Médio. E aí o Pacheco falou que essa semana ainda ele colocaria, ou na próxima semana já, a derrubada dos vetos do Lula. Vamos ver o que vai dar. Outra matéria que a gente precisa tratar. O Orlando Silva, deputado, que era do PCdoB, né, do Partido Comunista do Brasil, agora ele está afiliado ao PT da Bahia. Pois é, segundo a crítica dessa matéria aqui, ele que é relator do PL da censura, ele quer censurar o próprio Congresso. E eu vou te explicar como, tá? Matéria aqui é do Brasil Sem Medo, jornal Brasil Sem Medo. O deputado federal Orlando Silva, do PT da Bahia, relator do PL da censura, o PL das fake news, PL da censura, vai apresentar uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que limita as decisões monocráticas da Corte, aprovado pelo Senado Federal na última quarta-feira com 52 votos favoráveis e 18 contrários. Qual que é o posicionamento majoritário, a qual que é o posicionamento que o STF já consolidou? Não cabe pedido de inconstitucionalidade de projeto de lei. Salvo, e é a única exceção, se for um parlamentar, tá? No caso, o Orlando Silva é um parlamentar, mas o projeto está no Senado, agora que está chegando na Câmara. Um parlamentar, e o questionamento for o processo legislativo, ou seja, questão material, formal, e não material do processo, tá? Formal. O que é formal? Da forma. Então, vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui para você entender. Eu tenho um projeto de lei. Um projeto de lei ou uma PEC é uma prerrogativa única e exclusiva do Congresso. O entendimento majoritário do STF, porque a Constituição realmente ela não fala nada, é que não dá, é impossível, é até imoral um parlamentar entrar pedindo a inconstitucionalidade de um projeto de lei. Projeto de lei é pauta do legislativo. É o STF invadir totalmente a seara do legislativo. Então o STF entende o seguinte, olha, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um projeto onde a iniciativa total do presidente da República é dele. E aí, ou então tinha que ser votado, é uma PEC. É a regra do 2-2-3, né? 2 casas em 2 turnos por 3/5 dos votos. Vamos dizer que nós temos uma PEC ali, foi votada só numa casa, no Senado, e foi mandado para o Congresso sem ser votada em 2 turnos. Aí sim, quando a regra é o processo, ou seja, a forma que a lei deve ser aprovada, que está errado, aí ele pode pedir a inconstitucionalidade da forma, pedir para sanar o vício. Esse é o posicionamento do STF. Então, isso aqui que eles estão fazendo é usar a Constituição de papel higiênico. É jogar ela no lixo. E aí é censurar com toda certeza o Congresso Nacional. E aí, se o Congresso Nacional deixa isso acontecer, meu amigo, infelizmente, aí a República Tupiniquim pode ser jogada no ralo mesmo, porque aí não tem função mais de existir do Congresso. Se o STF tem a capacidade de dizer o que o Congresso pode ou não criar de lei,
Ou seja, se o STF começar a dar palpite, ó, vocês podem legislar sobre isso não. Meu Deus. Aí, meu amigo, esquece. Para que nós vamos pagar milhões e milhões do Congresso? Aí o Congresso nem tem razão de existir. Então, não pode o STF vilipendiar o direito do Congresso extrapolando os seus limites, tá? Então, isso não tem a menor possibilidade de acontecer, tá? Então, se acontecer, é mais uma vez jogando a Constituição no lixo, tá bom? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro editorial do dia. A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Amanhã não, né? Meio-dia, né? Já tô perdido no tempo aqui. Eu tô gravando de madrugada para vocês, tá? Mas enfim, a gente tá trazendo esse conteúdo. Ao meio-dia a gente volta com mais conteúdo para vocês. E aí, enfim, esperamos que pelo menos um pouco de luz aconteça na cabeça desses senadores para entender o seguinte: um cara que desrespeita o Congresso enquanto ministro da Justiça, depois de ser ministro do STF, vai tripudiar no Congresso. E aí, não adianta chorar em cima do leite derramado, não, porque vocês vão merecer isso, tá? Se isso acontecer, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.